E aí, doutores, beleza? Professor Lucas aqui no seu vídeo para a gente estudar um novo módulo hoje. Gente, hoje a gente começa um novo módulo e esse módulo é o que fala sobre o universo da cultura. Do que a gente vai tratar nesse módulo? Nossa preocupação aqui é a gente fazer um estudo sobre uma área específica das ciências sociais, uma área que estuda a cultura humana, que nós chamamos de antropologia. E aí eu quero que vocês tomem cuidado quando a gente fala da etimologia dessa palavra. Se você pega o termo antropologos, faz você chegar a um resultado etimológico como estudo do homem, mas nós sabemos que antropologia é a ciência que estuda a cultura humana, e é isso que a gente vai ver agora, é o universo da cultura. Beleza, pessoal? E tudo começa com a visão iluminista de cultura. Gente, a palavra cultura, ela é uma palavra antiga, ela é uma palavra que não surge com o iluminismo, certo? A palavra cultura, ela vem do grego holere e ela significa cultivo. Ou seja, os primeiros usos da palavra cultura eram relacionados, na verdade, ao cultivo de plantas, ao cultivo de vegetais, ao cultivo de alimentos. Isso era cultura. Os gregos começaram a perceber que existiam alguns elementos da vida humana que nós tínhamos a tendência de preservar para as gerações futuras. Então, eles começaram a associar o cultivo de vegetais ao cultivo dessas características humanas. E aí, começaram a utilizar o mesmo termo para poder se referir aos dois. Isso é o que significa cultura de forma original. Mas a partir do século XVIII, se começou a se ter uma diferenciação entre a cultura medieval e uma nova cultura que estava se construindo na Europa. Essa cultura iluminista, ela seria uma cultura justamente civilizada. É aí que surge o conceito de civilização. Civilização é a perspectiva de uma cultura que deveria ser um parâmetro universal a ser atingido de erudição e refinamento. Gente, eu quero chamar a atenção aqui ao último conteúdo que a gente viu, que foi aquele onde a gente falava da modernidade, especificamente da teoria de Norbert Elias. O Norbert Elias ele mostra muito bem como é estabelecido esse princípio de civilização na sociedade europeia, certo? E como vai se criar um parâmetro de cultura que diferencie esse homem civilizado daquele homem não civilizado. Civilização é um conceito ligado à vida em cidades. Então, quando a gente pensa nesse homem não civilizado, está se opondo o homem da cidade ao camponês. Esse homem bruto, esse homem selvagem, esse homem que não sabe se colocar muito bem, é justamente o camponês. É a ele que se opõe à civilização. Então, essa cultura seria um parâmetro universal. Todas as pessoas deveriam ser civilizadas. A moral da sociedade ia ser direcionada para que as pessoas começassem a se comportar de forma civilizada, certo? E esse parâmetro universal deveria ser atingido por todos, certo? Só que aí vai acontecer uma coisa interessante. Basicamente, esse conceito iluminista, ele é formulado na França, certo? E a França, muito cedo, se unifica enquanto Estado Nacional e coloca esse padrão de cultura para o mundo todo. Eu quero lembrar a vocês que até os Estados Unidos eles surgirem como uma grande potência mundial já após a Segunda Guerra Mundial, a grande língua internacional era o francês. Até o governo do presidente Lula, o cardápio da presidência da República ainda era escrito em francês, uma herança desde o tempo do imperador Dom Pedro I, certo? Então, e aí Lula pegou e disse, porque essa porcaria está em francês e mandou trocar para o português. Mas, enfim, é para a gente perceber essa importância do francês que se tinha e a cultura, a dita cultura europeia, era uma cultura, na verdade, civilizada, uma cultura francesa. Os alemães, quando eles começaram a se unificar enquanto Estado Nacional, e aí lembremos que a Alemanha e a Itália são os dois estados de unificação tardia, os dois estados europeus de unificação tardia. Então, quando a Alemanha começa a se unificar, ela começa a procurar quais são os elementos culturais que vai definir a cultura alemã. Gente, e aí eles percebem que os príncipes alemães, eles compraram o padrão de civilização. Mas a civilização é uma cultura que não era autenticamente alemã, era uma cultura francesa, uma cultura importada. E aí os alemães, para poder buscar qual seria essa cultura autenticamente alemã, eles foram buscar isso justamente em suas populações camponesas, em suas populações pobres. É daí que a gente tira esse conceito de cultura. Cultura é nada mais, nada menos do que cultura em alemão, certo? Mas o que a gente está se referindo aqui é um conceito de cultura que seria encontrado nas classes populares, como aquilo que é típico e fundante de um povo.
Ou seja, basicamente o que aqui nós estamos chamando de cultura é o que hoje nós chamamos de cultura popular. Então, dentro de um conceito de civilização, talvez fosse melhor que todos nós gostássemos de música clássica, e talvez se a gente fosse aprender a tocar um instrumento musical, nós aprendêssemos a tocar violino, mas dentro do conceito de cultura popular, seria mais importante a gente enaltecer a cultura que fortalece as nossas raízes. E nós, como sendo nordestinos, nós estaríamos enaltecendo a nossa relação com instrumentos musicais típicos da cultura nordestina. Talvez o violão, talvez a sanfona, talvez o triângulo, talvez o agogô, certo? Seriam instrumentos que nós deveríamos aprender mais relacionados à nossa cultura. Então, toda vez que a gente pensa nessa cultura popular, é justamente esse conceito de cultura popular vai ser construído pelos alemães quando eles tentam entender o que seria essa cultura autenticamente alemã. Mas o conceito de cultura que a gente utiliza hoje na antropologia, ele é formulado pelo Edward Tylor. Gente, lembrando, Edward Tylor é um evolucionista cultural. Olha aí, a gente muitas vezes estuda o evolucionismo cultural por causa dos erros do evolucionismo cultural, mas o evolucionismo cultural também é o início da antropologia e por isso também tem sua importância. Gente, o Edward Tylor é interessante, ele falece no mesmo ano que o Emile Durkheim, né? Mas o Edward Tylor, ele vai fundir esses dois termos. Ele vai fundir esses dois conceitos de cultura, tanto de civilização quanto de cultura. E vai começar a entender cultura como os conhecimentos, crenças, produção artística, leis, moral, ou seja, tudo aquilo que envolve a vida em sociedade. Tudo que envolve a vida em sociedade. O que é cultural? Cultural é tudo aquilo que é social. O que é social? É tudo aquilo que não é natural. Respirar é da natureza humana. Se alimentar é da natureza humana. Tudo isso não é cultural, porque é da nossa natureza. O que é que vai ser cultural, o que é que vai ser social, é aquilo que não diz respeito à nossa natureza. Se alimentar é da natureza humana, mas comer pamonha e canjica no São João, aí é da cultura nordestina. Entende a diferença? É essa a diferenciação justamente que Edward Tylor estava querendo se referir. Então, as teorias antropológicas elas vão surgindo para poder tentar explicar justamente essa cultura humana. A primeira a gente já estudou, que é o evolucionismo social ou o evolucionismo cultural, certo? De acordo com essa teoria, as sociedades se desenvolvem a partir do crescimento e mudanças, certo? A evolução cultural seria um processo contínuo, cumulativo e que conduz inexoravelmente até a civilização. Então é aquele princípio que separava a sociedade em fases distintas, selvageria, barbárie e civilização, e todas as sociedades iriam chegar inevitavelmente na civilização. E o que era a civilização? Era o padrão cultural europeu. Era o padrão lá que os franceses falavam. Certo? Depois veio a corrente, que na verdade ele é concomitante com o evolucionismo cultural, mas já criticando o evolucionismo cultural, surgiu a teoria do difusionismo cultural. De acordo com a teoria dos difusionistas, tanto as diferenças como as semelhanças da sociedade são fruto de uma tendência dos seres humanos a imitar uns aos outros. E é isso que é interessante nos difusionistas. Eles rapidamente percebem que nós somos macaquinhos mesmo. E que nós copiamos nossos pais, que nós copiamos os outros pelo exemplo. E como são construídos os nossos parâmetros culturais? Através da cópia dos parâmetros culturais que nós vemos na sociedade. E aí eles chegam a uma conclusão que é bem interessante, que rompe totalmente com a corrente que surge após o evolucionismo cultural, que é o darwinismo social. Eles vão pegar e dizer, olha, se você pegar qualquer bebê de qualquer cultura humana e tira e coloca em outra cultura, ele vai se comportar como essa cultura. Então não existe uma superioridade do europeu em relação aos outros povos do mundo. Pegue um bebê europeu e entregue a um pigmeu, volte depois de 20 anos e você vai ver um pigmeu branco, certo? Ele vai ter a mesma cultura que o pigmeu, só que vai ter características fenotípicas típicas do europeu, certo? Então, como nós temos essa tendência a imitar uns aos outros, assim a mudança e o progresso culturais decorrem do contato ou de migrações, não sendo invenção independente. Ou seja, o que é que os difusionistas estão se referindo aqui? Toda vez que você encontrar um elemento em uma cultura, você pode buscar esse elemento em outra cultura anterior, e depois em outra cultura anterior, outra cultura anterior, e aí você chegar até o centro de difusão, onde esse princípio surgiu. Os aspectos culturais não iriam surgir de forma independente. A terceira corrente é o funcionalismo. A sociedade só poderia ser observada a partir do todo, como se fosse um sistema orgânico constituído por partes independentes. Gente, funcionalismo a gente também estudou. É a teoria durkheimiana, é o funcionalismo de Durkheim. Então,
temos que analisar a cultura humana em toda a sua complexidade e na sua totalidade, e não observar as práticas culturais específicas de cada povo. Temos que definir quais são as práticas que estão na consciência coletiva de uma sociedade. Esse é o objetivo da antropologia funcionalista. As correntes antropológicas que mais aparecem nos dias de hoje é, primeiro, a antropologia estruturalista. Certo? A antropologia estruturalista ela foi fundada por um cara chamado Marcel Mauss, certo? Mas ela ficou muito mais famosa nos escritos do Claude Lévi-Strauss, que é esse senhorzinho aqui, Claude Lévi-Strauss, que faleceu no ano de 2009, né, com 101 anos, certo? O Marcel Mauss, ele funda a antropologia estruturalista, que querendo criar uma ciência que buscava encontrar estruturas formais, estruturas simbólicas, linguísticas e míticas comuns a toda a humanidade. Então, quando ele começa a buscar essas estruturas que são típicas de toda a humanidade, ele começa a definir o que é a cultura humana e quais são os elementos que nos definem enquanto seres humanos. Lévi-Strauss ele vai buscar essas grandes estruturas, mas por um caminho quase que inverso. Lévi-Strauss ele vai buscar estruturas mentais universais que se expressam de forma diferente em cada cultura. Então, vamos lá. A religião é uma estrutura mental universal. Todos os seres humanos têm religião. Todos os seres humanos, não, na verdade, todas as culturas humanas vão ter alguma religião. Mas ela se expressa de forma diferente em cada cultura. Ela, como se expressa de forma diferente em cada cultura, a gente pode compreender ela como sendo uma característica cultural e não natural. Um grande exemplo que ele dá isso, e que normalmente gera muita confusão, é quando ele analisa o tabu do incesto. Vamos entender aqui. Lévi-Strauss ele vai trabalhar o tabu do incesto porque justamente é uma temática que, quando ele escreve, as pessoas acreditam que o tabu do incesto era simplesmente cultural, simplesmente social. Então, as pessoas teriam difundido uma regra na sociedade que determinava que irmãos não poderiam casar com suas irmãs. Mas isso não seria algo natural. Se você soltasse o homem em natureza, assim como os cachorros cruzam com suas irmãs, os homens cruzariam com suas irmãs também. Bem, na verdade, o Lévi-Strauss vai provar que isso é inverídico, não é verdade. Segundo o Lévi-Strauss, o tabu do incesto pode ser observado em todos os povos humanos, em todo o período da história da humanidade, em todas as culturas. E sendo um elemento que você percebe indiferenciadamente em toda cultura, o tabu do incesto não é cultural, não é social, ele é natural. Ou seja, não pode surgir uma sociedade humana que aceita o incesto. Não pode existir. Sempre o incesto ele é considerado uma prática desviante em todas as culturas humanas. Então, isso não é um elemento da cultura, não é um elemento da sociedade, é da natureza humana. E isso é que é interessante dentro da pesquisa do Lévi-Strauss, quando ele tenta buscar essas estruturas universais. Certo? Para além do Lévi-Strauss, certo, vai ter a outra corrente, certo, que paralelamente ao estruturalismo é uma das correntes mais famosas da antropologia hoje em dia, que é a corrente do culturalismo, ou também chamada de particularismo histórico. Culturalismo ou particularismo histórico porque eles querem entender cada cultura dentro da sua particularidade histórica. Então, se eu quero estudar a cultura indígena, eu vou estudar a cultura indígena especificamente antes da chegada de Cabral. Ou eu quero estudar a cultura indígena nos dias de hoje para poder perceber quais são as suas diferenças depois da mistura com a cultura europeia, depois da mistura com a cultura africana. É esse o objetivo dos particularistas. E o grande teórico do particularismo histórico é esse cara aqui, que você diz, gente, o professor não tinha outra foto dele não, porque ele está em cima de uma mesa e fazendo um movimento estranho. Esse é o Franz Boas. Franz Boas, aqui nessa foto exclusivamente, ele estava posando para uma foto representando a dança do espírito canibal, certo? A dança do espírito Wendigo, da cultura Hamatsa, que é uma cultura indígena canadense, no ano de 1895. O Franz Boas, ele vai começar suas pesquisas como crítico do evolucionismo social. Ele vai defender que cada cultura possui uma evolução singular. Veja, ele ainda está dentro dos parâmetros do evolucionismo, ele entende que as culturas evoluem, mas ele entende a evolução como um conjunto de mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo na cultura. Não que a cultura esteja saindo do estágio inferior para um estágio superior. E ele vai dizer que, ele vai concordar com aquela leitura dos funcionalistas, dos durkheimianos, e dizer,
você não deve comparar as culturas. A cultura europeia não é uma cultura superior às outras culturas humanas. Cada cultura tem uma evolução própria, de acordo com os seus princípios culturais. É isso que ele está defendendo aqui, certo? Então, ele vai defender que cada cultura vai ter essa evolução num campo singular. Gente, o Franz Boas se coloca contra a comparação de culturas, buscando compreender como a cultura se desenvolve num lugar geográfico e contexto cultural específico, até a consolidação de padrões culturais. O particularismo de Boas vai influenciar a escrita de outros antropólogos, como Ruth Benedict e Gilberto Freire. Gente, um outro ponto importante para a gente falar sobre o Franz Boas é que ele vai ser um precursor do Malinowski. E, gente, o Malinowski é o cara que é conhecido, a gente vai ver ele na próxima aula, é o cara que é conhecido como o grande pai, o grande articulador da antropologia enquanto ciência. Veja bem, o Franz Boas ele vai defender uma perspectiva que se opõe totalmente ao evolucionismo social, que é da observação participante. Franz Boas é que cria a noção de que para que você entenda uma cultura, você tem que conviver com ela. Veja, os evolucionistas culturais eles defendiam o quê? Que não, se eu vou estudar uma cultura e eu passo a viver com essas pessoas, eu passo a influenciar o comportamento deles e minha descrição não vai ser perfeita. Então eu tenho que pegar relatos de viajantes para poder fazer essa descrição. Bem, como se esses relatos não fossem viciados. Franz Boas diz, não, é totalmente o contrário. Na verdade, o que a gente tem que fazer para poder entender uma cultura é a gente buscar compreender essa cultura por dentro. Então, se eu quero estudar uma cultura indígena, eu tenho que viver com esses indígenas. Eu tenho que caçar com eles. Eu tenho que cozinhar com eles. Eu tenho que me alimentar com eles. Eu tenho que viver da mesma forma como eles vivem. E através desse sistema de imersão é que eu vou entender, vou chegar mais próximo de compreender essa cultura. Gente, imersão, essa tática, ela ficou conhecida como tática de imersão. Preste atenção que a imersão é como se a gente tivesse até por aqui d'água e a gente mergulhasse. É como se a gente mergulhasse na cultura, para ficar por completo envolto nessa cultura e assim sentir o que essas pessoas sentem, pensar como essas pessoas pensam, usar a lógica da mesma forma como essas pessoas usam. Entende? Então, é nesse sentido que surgem as pesquisas do Franz Boas e é nesse sentido que vai se fundamentar a antropologia. E aí a antropologia vai avançar para começar a entender a cultura nos seus aspectos mais simbólicos. Gente, mas aí entender a antropologia no seu aspecto simbólico é exatamente o que a gente vai ver na próxima aula. Hoje a gente fica por aqui, mas a gente se encontra aí na nossa aula síncrona para poder a gente tirar as dúvidas de vocês. Beleza, doutores? A gente vai ficando por aqui. Até daqui a pouquinho. Valeu!